Abra sua Bíblia numa passagem bastante conhecida, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aos nossos ouvintes da Rádio Manancial, aos nossos telespectadores, com certeza Deus já falou com vocês através do louvor, através desse testemunho, e vai continuar falando através da sua palavra. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceram. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Podeis se assentar. Queridos irmãos, esta é uma palavra bastante conhecida da igreja. Estes dois apóstolos do Senhor, Pedro e João, que no início foram discípulos e acompanhou Jesus até a sua morte. E agora, depois do Pentecoste, depois de serem revestidos do poder do Espírito Santo, depois de receberem a virtude, a graça, e estar cheios do Espírito de Deus, a Bíblia diz que esses dois discípulos, agora apóstolos do Senhor, eles vão para o templo orar na hora nona. Estamos falando de uma igreja, de um povo, que às 3 da tarde, todos os dias, se reuniam no templo para adorar a Deus. Uma igreja que todos os dias, aquele povo adentrava ao templo para orar. Uma hora difícil, quem sabe para nós aqui no Brasil, ou talvez para eles também, porque 3 da tarde é hora de trabalho, é hora de todo mundo estar envolvido com suas atribuições. Mas havia um povo que fazia um sacrifício, havia um povo que ia ao templo essa hora orar a Deus. Ia adorar, buscar de Deus. E a Bíblia diz que dentro do templo, essa multidão de pessoas que estava adorando, que estava buscando, que estava orando,
Quem sabe como nós aqui nessa noite, pastor Calu, aqui dentro do templo nós estamos saltando com os nossos corações jubilosos, adorando a Deus. Mas na porta do templo havia um paralítico. Esse paralítico, a Bíblia diz que desde a sua nascença, aquele moço, coxo, os seus pais colocavam eles todos os dias ali na porta do templo para pedir esmola. E com certeza os nossos crentes daquela época, a igreja da época, se tornaram os maiores contribuintes para aquele coxo. Porque estava na porta. Todos que chegavam ali, ele estendia a mão, dá uma moedinha, dá uma esmola, preciso de continuar sobrevivendo. E com certeza os irmãos chegavam ali e deixavam a sua oferta. Mas um dia, depois destes apóstolos receberem de Deus a virtude, a graça, o Espírito Santo, a história começa a mudar. O homem cheio do Espírito Santo, irmãos, aonde ele chega, há diferença. Ele faz a diferença, porque é Deus na sua vida. Os homens carnais não conseguem entender as coisas espirituais. Mas quando um homem de Deus chega no lugar, com o seu coração cheio da graça, da unção, da autoridade de Deus, começa a mudar a história. E aqueles dois apóstolos ali, na entrada do templo, também é parado. E aquele mendigo estende a mão àquele coxo, aquele paralítico. Dai-me uma esmola. Quem sabe esperando deles a mesma moeda, uma mesma oferta que os demais, todos os dias, deixava para eles. Mas eles pararam e eles disseram para aquele moço: olha para nós. Não temos ouro, não temos prata, mas eu vou dar aquilo que nós temos. Temos muito mais do que ouro, temos muito mais do que prata. Nós temos algo que, quem sabe, você nunca imaginou que poderia receber. Nós temos de Deus autoridade. Nós temos de Deus unção. Nós temos de Deus a graça para dizer para você agora: levanta e anda. Sabe, queridos, eu posso entender algumas coisas que Deus, nessa noite, quer revelar para mim e para você. Tem muitos aqui dentro da casa do Senhor que nós estamos conformados de vir à igreja, de prestar um culto de adoração a Deus, de estarmos aqui ouvindo o melhor de Deus, mas tão pertinho de nós, na porta do templo, pode estar um coxo, um paralítico, que nós passamos por ele todos os dias e apenas deixamos uma moeda como esmola. Já nos conformamos com a situação dele.
Já achamos que tudo que podemos fazer é deixar uma moeda para ele. Quantos paralíticos que não conseguem mais andar para adentrar dentro do templo? E você passa por ele todos os dias, todas as horas. E você às vezes não percebe a verdadeira necessidade que ele tem. A real necessidade que ele está precisando. Mas Jesus, se era algo que ele precisava, se era algo que ele sentia, era sentimento e necessidade de parar e fazer alguma coisa por uma pessoa. Ele não estava preocupado só em pregar para as multidões, só em olhar as multidões. Jesus estava preocupado também com uma pessoa. E ele deu prova disso quando ele estava na Judéia. E ele desce para a Galileia. E os seus discípulos o acompanhavam. E ele para e fala para os seus discípulos: olha, é necessário que eu passe por Samaria. Os seus discípulos não entenderam, até porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Davam volta, se possível fosse, caminhavam muito mais quilômetros para não passar por Samaria, para chegar a Galileia. Jesus naquele dia diz para os seus discípulos: me faz necessário, eu tenho uma necessidade de passar por Samaria. E eles não entendendo, diz: mestre, o que tu vai fazer em Samaria? Eu vou pregar em Samaria, num grande congresso. É assim, Jesus? É. Jesus, nesta época, já era muito famoso, a sua fama já corria por todas as partes. A fama de Jesus estava por todos os lados. Jesus diz: vamos comigo a Samaria, porque eu quero fazer um grande trabalho em Samaria. E os discípulos o acompanham, Jesus. E quando chegam em Samaria, Jesus disse: não, não é aqui no centro de Samaria. Não, é um pouquinho mais adiante. É no deserto. É lá onde tem um poço que o pai Jacó deixou lá. É lá que eu tenho uma grande obra, eu tenho um encontro lá. Mas não é possível, Jesus. Tu deixar então Samaria, deixar o centro de Samaria e ir até o deserto? Será que tem uma multidão de pessoas esperando Jesus? Será que tem uma grande multidão o aguardando? Os religiosos nunca vão entender o que Jesus pensava e queria fazer. Os religiosos só pensam em si. Os religiosos só pensam
da sua forma. Estando bem para eles, o resto não se importa. Na época de Jesus tinha muitos. Os fariseus eram religiosos. As classes religiosas eram muitos. E eles criam nas suas doutrinas, nas suas formas de pensar. E aqueles discípulos estavam meio condicionados a essa situação. E eles não entendiam o que Jesus estava fazendo. E Jesus vai para o poço, ao encontro da mulher samaritana. Ele tinha um propósito, ele tinha uma necessidade de salvar uma alma. Ele não estava só preocupado com a multidão de pessoas que o acompanhava, que o ouviam, não. Ele estava preocupado com uma alma que precisava de um encontro verdadeiro com Cristo. Quem sabe, irmãos, nós já estamos acomodados e os paralíticos estão tão pertinho de nós, na porta do templo. Mas nós não estamos preocupados em fazer alguma coisa para trazê-los dentro do templo. E Jesus chega para aquela mulher. E Jesus também, já conhecendo o coração daqueles seus discípulos, disse para os seus discípulos: olha, vá até a cidade comprar pão. Comprar pão? É. João 4. Não preciso de nenhum de vocês. Mas os 12 na padaria comprar pão? Pode os 12. Vai lá comprar pão. Porque eu preciso conversar com esta mulher. Esta mulher precisa conhecer quem é que vai pedir água para ela neste dia. Esta mulher precisa saber que ela teve 5 maridos e o que ela tem não é dela. Esta mulher precisa saber que um profeta hoje fala com ela. Esta mulher hoje vai conhecer o dom de Deus, a verdadeira fonte. E os seus discípulos foram comprar pão. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas dentro da nossa igreja que são verdadeiros compradores de pão. Que é isso, pastor? Verdade. Você chega na casa deles, você chega nas suas bibliotecas, tem Bíblias de todos os escritores. Tem pão na prateleira. Mas só para eles. Eles não conseguem distribuir isso. Eles não conseguem dividir isso. Até mesmo você faz algumas vezes e dá oportunidade para eles. E eles mal conseguem dar um testemunho. Eles comem, mas não sabem distribuir. Jesus um dia chegou no meio da multidão e disse: olha, hoje eu preciso saciar a fome desta multidão. Quem é que tem alimento aí? Acharam um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Traga esses 5 pães e 2 peixinhos. Vou ensinar esses meus discípulos a distribuir pão. Eles só sabem comprar. Eles só sabem comer.
Eles não sabem distribuir. Hoje eu vou dar uma lição, como é que se distribui pão. Jesus faz o milagre da multiplicação. Dá pão e peixe para eles e diga, distribui para o povo. Distribua para o povo, a multidão está faminta, eles precisam comer pão. Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim, para você nessa noite? Que nós precisamos aprender a distribuir o pão. Não é só comer o pão. Não é só alimentar para nós, satisfazer as nossas necessidades. Não, mais do que isso. Precisamos distribuir para os famintos. O paralítico estava lá na porta. Todos adentravam, saíam, adentravam, saíam, todos os dias. Uma moeda era o suficiente para ele. Mas um dia ele encontrou 2 homens que tinham mais do que moeda, que tinha poder, que tinha unção, que tinha graça, que tinha o Espírito Santo na sua vida, que parou e resolveu o problema e disse, olha, mas olha para homens cheios do Espírito Santo. Por isso, querida igreja, nós precisamos buscar cada dia mais o Espírito de Deus. Precisamos fazer a diferença aí fora. Precisamos curar as enfermidades dos paralíticos que estão aí fora. E precisamos estender as mãos para eles e dizer, levanta. Conte com a nossa ajuda. Conte com o nosso apoio. E vamos para dentro do templo adorar a Deus. Este é o lugar de nós trazermos as pessoas desesperadas, complicadas, as pessoas necessitadas de Deus. Mas nós precisamos fazer isso. Sairmos do comodismo. Nós estamos vivendo essa geração, irmãos, do comodismo. Eu falava hoje de manhã, num grande trabalho da nossa juventude, ali no Jardim São Paulo. E com todo aquele vento de manhã que estava, a nossa congregação estava lotada de jovens ali adorando a Deus. Eu tenho certeza que aqui não foi diferente na escola dominical, muitos alunos aqui estudando a palavra do Senhor. Mas nós estamos vivendo uma geração de comodismo. Eu indo, eu fazendo a minha parte, adorar a Deus, tocar, cantar, tá bom demais. Cada um que faça a sua parte. Esse negócio de evangelismo deixa para outros fazerem. Isso é para os pastores, para os missionários, para as missionárias. Não, queridos. Jesus quer te usar nessa última hora. Estamos vivendo essa última hora. E você é instrumento de Deus. Deus quer te usar com muito poder, com muita unção, com muita graça, com autoridade nesta hora. De dizer ao pecador que ele precisa encontrar-se com o seu Criador. Mas ele tem que olhar para você e ver em você a graça de Deus. Ele tem que ver em você a autoridade de Deus. Você não pode ser mais um no meio da multidão aí fora. Você não pode ser mais um apenas que passe e que eles não olhem e vejam que há diferença. Você precisa ter autoridade de Deus para chegar nas casas e repreender as enfermidades, paralisias espirituais, pelo poder do nome do Senhor. Quantos crentes que estão paralíticos, já não conseguem mais andar, não conseguem mais sair de casa, nem para vir à igreja adorar a Deus.
A paralisia espiritual tomou conta. Não tem força mais para orar. Não tem força mais para buscar ao Senhor. Mas você, como profeta de Deus, como homem, como mulher, cheia do Espírito de Deus, cheio da graça, você precisa chegar até aquela casa e dizer em nome do Senhor Jesus. E chegar com autoridade. Não chegar ali desanimado. Não chegar lá para contar problemas da vida do alheio. Não chegar lá para contar dificuldades. Nós estamos vivendo momentos em que muitas pessoas hoje trocaram e estão perdendo a oportunidade de ser bênçãos na vida de muitas pessoas. Estão visitando as casas, estão visitando lares para levar problemas, para levar preocupações, para levar desânimos, levar fracasso, levar derrota. Não, meu irmão, as casas precisam receber homens e mulheres cheias de Deus. As pessoas estão precisando ouvir de Deus. As pessoas estão precisando ouvir vitória, coisas vitoriosas. Elas precisam de forças, porque problemas já tem demais todos os dias. As lutas já são grandes demais. As dificuldades são grandes. Os desafios são enormes. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Seriam dias trabalhosos. E a nossa geração está vivendo estes dias. E o Espírito Santo quer te usar como canal de bênção nessas últimas horas. Para você chegar e resolver os problemas. Chegar como bênção. Chegar com palavras de vitória. Chegar com palavras de vida nesses lares que estão caídos. Que estão com paralisias espirituais. Sem forças para caminhar. E chegar ali com a graça de Deus, com a autoridade de Deus. E clamar, e orar, repreender os espíritos que perturbam famílias, que amarram famílias, que destrói famílias. E levar palavras de amor, de vida para essas famílias, igreja. É isso que o Espírito Santo nessa noite está querendo falar conosco. Os paralíticos estão aí bem pertinho de nós. Estão à porta do templo. Estão ao lado da sua casa. Estão dentro do teu trabalho. Está lá onde você estuda. E se são paralíticos, precisam de ajuda. Eles não conseguem andar sozinhos. Eles precisam de alguém para ajudá-los. Alguém para carregar. É isso que o Espírito Santo precisa nessa última hora. De pessoas, de instrumentos, que entendam que esta é a hora de fazer a diferença. Levar cura. Levar o milagre de Deus. Distribuir o pão. É isso que Deus quer de mim, de você, nessa última hora. Os sinais estão dizendo: Jesus está voltando. Vai pegar muita gente acomodada. Vai pegar muita gente despercebida. Que possamos nessa noite ouvir o som do Espírito Santo dizendo: é hora de despertar deste sono. É hora de despertar do comodismo. É hora de se colocar de pé e fazermos mais para Deus. O pouco que fazemos para Deus, irmãos, é como nada. Por isso que precisamos fazer mais e mais e mais para Deus.
Já estamos terminando o primeiro mês do segundo semestre. Já vamos entrar no 7º mês deste ano. Olha como passa rápido. No nono mês. Está mais rápido. E eu pergunto para você, igreja, quantas almas você já ganhou para Jesus este ano? Estamos terminando agosto, mês 8. 8 meses se passaram. Quantas pessoas você já evangelizou este ano? Em 8 meses, quantos você trouxe à igreja? Em 8 meses, quanto você chegou e tentou pelo menos evangelizar o teu vizinho e dizer, vamos até a casa do Senhor, Ele tem uma solução para o teu problema. Eu não posso resolver, eu não sei como resolver, mas eu sirvo um Deus que pode resolver esse problema. Aí vai chegar aqui em dezembro, o ano terminou, você fez propósito com Deus um ano atrás. E você vai dizer, não, ganhei uma alma para o Senhor. O que adiantou tanta correria? O que adiantou correr tanto e não ganhar sequer uma alma para Deus? Os paralíticos continuam enfermos. Os paralíticos continuam à porta do templo. E você continua entrando e saindo e apenas dando uma esmola. Que o Espírito Santo nessa noite abra a tua mente, o teu coração. Paulinho, que possamos entender isso. Que é hora de falar. Que é hora de distribuir. Que é hora de pregar. Que é hora de levar as pessoas, as famílias, aquilo que Deus te deu. Aqueles apóstolos disseram, nós vamos dar aquilo que nós temos. O que não temos, não vamos dar. Mas nós estamos cheios de Deus. Cheios do Espírito Santo. Estenda a mão para eles. Tudo que eles precisam é de uma mão amiga, que o ajude a levantar, a ter força, e começar a andar, a caminhar e adentrar nos templos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oh, aleluia. Quantos nessa noite, que o Espírito Santo está falando no teu coração, e você já vai começar, a partir de amanhã, a começar a pensar, domingo que vem, em nome de Jesus, eu vou levar um paralítico espiritual para a casa do Senhor. Eu vou começar a distribuir um pouco mais de pão. Eu vou começar a anunciar o Evangelho, que muda, que transforma, que salva. Não é só para mim. Há milhões de pessoas carentes, necessitadas. Aprenda com Jesus. Jesus, ele andava quilômetros por causa de uma pessoa. Jesus para, andando com a multidão, debaixo de uma figueira, e olha para um homem. E ele diz, Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Eu quero ter um encontro contigo hoje. Se Zaqueu vivesse nos dias de hoje, Zaqueu com certeza estava na Lava Jato. Porque ele já foi dizendo, Jesus, se for necessário, eu devolvo 4 vezes mais. Tudo que eu tirei do povo.
Jesus diz: eu quero hoje, eu quero ir na tua casa. Eu quero dormir na tua casa hoje, Zaqueu. Hoje você muda de vida. Hoje a tua história será transformada. Hoje nunca mais você vai ser o Zaqueu que você viveu até hoje. Jesus se importa por você. Jesus se importa por uma pessoa. Jesus está preocupado com aquele que está lá fora. Faça alguma coisa. Dê aquilo que você tem. Se você não tem, busque de Deus. Se você não tem, aproveita essa semana, que nós vamos ter aqui uma semana de bênçãos. E venha buscar de Deus para ter graça, ter unção, ter vida. Quantas pessoas nessa noite estão no nosso meio que ainda não é evangélico? Levante a sua mão, quero conhecer. Lá tem 2 pessoas. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero fazer um convite especial a vocês que ouviram nessa noite, através da música, do louvor. Com certeza o Espírito Santo falou no coração de vocês. E através da palavra, o Espírito Santo completou de tocar no coração e na alma de vocês. E nessa noite vocês sentem a necessidade de estar muito mais perto de Deus do que vocês entraram aqui nessa casa. E eu quero fazer esse convite, se vocês querem hoje abraçar Jesus e dizer: Jesus, eu preciso de ti, eu preciso da tua misericórdia. Nós queremos orar por você. Se você quiser fazer isso, só dê um sinal assim com a sua mão, dizendo: eu quero. Glória a Deus. Eu quero fazer um segundo convite, a vocês sair do lugar que vocês estão e chegar aqui mais perto de mim. A igreja se coloca de pé agora, porque tuas almas se rendem aos pés do Senhor.